Aleluia. Glória a Deus. Amém. Fazendo uma introdução, nós estamos aqui em mais um culto online, nosso encontro virtual, nosso grupo de oração a respeito especificamente do Apocalipse, tá? Porque estamos falando especificamente todos os dias do Apocalipse nesse encontro entre irmãos. Porque o arrebatamento do relâmpago de Mateus 24, versículo 27, é iminente, está mais próximo do que nunca, tá? Faltam poucos meses, será esse ano, em 2023, o ano da colheita, tá? Isso está muito claro, isso está muito cristalino, em muitas palavras, em muitos sonhos, em muitas visões, meu e de muitos outros irmãos que a gente tem compartilhado aqui. Amém? Todo dia a gente recebe várias e várias confirmações. A gente nem consegue compartilhar tudo de tanto volume. Mas se você estiver acompanhando as minhas mídias, @RubensMCJúnior, pelo YouTube, pelo Instagram ou por aqui pelo culto, a gente tem compartilhado sempre quando a gente pode. Sonhos nossos, sonhos dos nossos irmãos, confirmações, palavras, visões. Amém? Então é esse o nosso foco. Estarmos santos, estarmos prontos para sermos arrebatados. Por quê? Porque essa foi a mensagem do próprio Jesus Cristo, aquele que vem nos arrebatar. Estejam prontos, porque se vocês não estiverem, se minha noiva não estiver pronta, quando eu, Jesus, o noivo, passar, vocês vão ficar. Vocês vão ficar na grande tribulação que não foi feita para vocês. Grande tribulação é domínio de Satanás, foi feito para aqueles que estão fiéis a Satanás. Eles têm esse espaço de tempo aí para conviverem com Satanás no auge do seu poder, para quando verem ele desmascarado, ele na sua ruindade plena, executando a sua maldade nessa terra. Quem sabe eles nesse momento falam: Senhor, eu não sabia que seria assim, agora eu quero me converter. Agora eu quero aceitar Jesus. Me tira daqui. Eu não aguento esse tormento. Eu não aguento o reino da besta. Eu não sabia que a grande tribulação seria tão terrível. Eu nem cria que ia acontecer. Mas agora que está acontecendo, o Senhor me salva. Muitos vão se converter durante a grande tribulação. É por isso que tem duas testemunhas que vão pregar durante a grande tribulação e vão proteger aqueles que forem se convertendo com muitos milagres e maravilhas. Porque Satanás, o foco principal dele na grande tribulação, além de reinar, é matar todos aqueles que servem a Deus. Todos aqueles que não adorarem a besta serão torturados e mortos. É por isso que essas duas testemunhas terão todo o poder de milagres e maravilhas para proteger esses cristãos. No final, verá ainda a pregação dos anjos. E todos esses convertidos durante a grande tribulação vão subir no último arrebatamento de Apocalipse 14, de 14 a 16, que Paulo também cita em Coríntios e em Tessalonicenses, que é no soar da última, sétima e última trombeta, no final da grande tribulação. Amém? Os crentes que ficam na grande tribulação é porque estavam dormindo, não estavam atentos, não estavam se santificando, não estavam crendo que existiria esse arrebatamento primeiro e existiria a grande tribulação, porque infelizmente muitos líderes, muitas igrejas não pregam sobre isso. Por isso que o cristão estava dormindo em relação aos últimos tempos, porque ninguém estava falando nada para ele, não tinha uma trombeta tocando no ouvido dele. Amém? Ele fica de bobeira, porque o objetivo é que os cristãos subam no primeiro arrebatamento, porque reino de Satanás não é para crente, é para adorador de Satanás, que será o reino dele. Por isso que a gente sobe antes. Tem critérios para a gente subir no arrebatamento. O critério é arrependimento, santidade, foco no Senhor, crer no Filho de Deus. Quem não se santifica não chega no céu. Sede santos, porque Deus, o Senhor, o nosso Pai, é santo.
Por isso que a gente fala todo dia aqui de santidade. Amém? O Senhor deixa muito claro essa distinção entre os crentes que sobem e os crentes que ficam em Mateus 24, capítulo 24 e capítulo 28. Ele dá 4 parábolas, as quais eu já expliquei bastante em outros vídeos. Sobre a parábola da figueira, a parábola do servo bom e do servo mau, a parábola das 10 virgens, as prudentes e as imprudentes, as nécias, e a parábola dos talentos. As 4 parábolas são sobre arrebatamento, ele falando especificamente de crentes que estavam prontos para o arrebatamento e crentes que estavam dormindo ou servindo a Deus mal ou não aproveitando bem os talentos que Jesus deixou para eles. As 4 parábolas são sobre o primeiro arrebatamento. Mas claro que isso é impossível. Amém? Por isso que a gente tem esse grupo diário, para que a gente se ajude a se santificar. A gente ora junto, a gente prega, a gente compartilha testemunho, a gente se mantém no mesmo espírito, se aperfeiçoando para estarmos na nossa melhor forma espiritual, para sermos arrebatados o quanto antes. Estejamos prontos todos os dias em nome de Jesus. Amém? A cada dia eu trago um tema, né, a respeito do Apocalipse, e nessa semana a gente falou a semana inteira sobre o reino de Deus, tá? Segunda-feira a gente falou sobre aspectos gerais do reino, do lugar, como é maravilhoso, como a gente vai ser feliz lá, como tem pão, tem comida, tem árvore da vida, vai ter Adão e Eva, vai ter Moisés, vai ter os apóstolos, vai ter os anciãos, vai ter as 12 tribos de Israel, vai estar tudo lá, meu irmão. Tudo lá, amém? A gente vai ter esse contato, vai poder abraçar todo mundo vai ser feliz ali, porque esse lugar é maravilhoso. Na terça-feira, a gente falou sobre o reino milenar, que é o reino de Jesus nessa terra, que começa após a grande tribulação, e como Satanás estará preso, não conseguirá fazer influências malignas na mente das pessoas, Jesus conseguirá instaurar o seu reino nessa terra durante 1000 anos, por isso é chamado de era do reino milenar de Jesus, onde ele será perfeito. Não haverá maldade, as características do reino dos céus serão aplicadas nessa terra. Satanás estará preso e Jesus reinará com justiça, com equidade, com bondade. Os animais voltarão a ser pacíficos, as crianças não precisarão ter medo mais de nada, só terá paz, amor, longanimidade, mansidão. Será um reino perfeito, o reino de 1000 anos, o reino milenar de Jesus será perfeito nessa terra, sem maldade nenhuma, assim como era no Jardim do Éden. Porque a malícia da serpente, do dragão, do Satanás, todo mundo estará presos em cadeias. Tá? Aí na terça-feira, na quarta-feira, na verdade, a gente falou o outro reino que vem após, que aí é o reino eterno de Deus, que começa após o reino milenar de Jesus nessa terra. Quando Deus solta Satanás e o lança no lago de fogo, com todos os seus seguidores no julgamento final. E após o julgamento final, ele faz novos céus e nova terra, onde ele mescla as dimensões. Agora o céu, no reino eterno de Deus, não estará mais lá em cima e a terra aqui embaixo. Nos novos céus e nova terra de Deus, ele vai mesclar os dois mundos, de forma que não precisaremos mais de sol, desses planetas, dessas estrelas que iluminam, porque a luz do nosso Senhor iluminará toda a eternidade. É por isso que os anjos falam, agora o Senhor Deus está no mesmo mundo que os homens. Porque não há mais maldade, tudo que era ruim, tudo que era mal já foi lançado no lago de fogo. Então Deus quebra as dimensões, faz novos céus e nova terra, e todos vivem juntos eternamente, felizes para sempre. Todos os seres, todos os universos, anjos, os santos, os animais, todos vivem bem e felizes porque passaram pela prova. O teste desse mundo acabou e aqueles que não passaram foram lançados no lago de fogo. Amém? Por isso viveremos felizes para sempre, porque tudo que é mal já foi condenado. Aí ontem, na quinta-feira, nós falamos sobre os 7 passos para entrar no reino de Deus. Tá?
Como assim os 7 passos? Durante a minha vida aqui na Terra, Deus espera que eu dê passos, eu não entro no reino dos céus de qualquer jeito. Eu não entro em pecado, eu não entro de qualquer jeito. Então, tem um processo de conversão. Esses 7 passos para o reino de Deus é o meu processo particular de conversão. Eu expliquei bastante ontem todos os detalhes, que os passos estão ligados às eras do mundo. E é basicamente o passo 1, aceitar Jesus, me batizar. Depois eu saio dos meus ambientes de pecado, né, de amizades, lugares que eu costumava ir. Eu aceito mudar de vida, eu saio da minha terra, né, que é representado por Abraão. Noé representa o batismo, Abraão representa o sair dessa terra de pecado. Moisés representa a minha obediência, porque ele apresenta as leis de Deus, às quais eu tenho que obedecer, que é um lugar onde muito cristão bate na trave. Ele fala, não quero obedecer, porque eu não concordo com isso, eu acho que não é assim. Ele fica debatendo com Deus as leis de Deus. Lei é para obedecer. Isso é processo de conversão. Quem não obedece não vira discípulo, não se achega a Deus. No céu não tem nego desobediente. Amém? Deus fala, a gente se prostra e fala, sim, Senhor, eis-me aqui, Senhor. O quarto passo é representado por Elias, que é aquele que marcha. O passo 4 é fase de deserto, dificuldade, escassez, onde a gente tem que marchar, senão a gente não atravessa o deserto. Mas aquele que é nascido de Deus marcha por fé e não por vista, crendo na terra prometida. Amém? Por isso que está na era dos profetas, aqueles que creram. Foram perseguidos, mas creram no que há de vir. Era número 5 representa a nossa luta, onde nós lutamos não com armas carnais, não xingando, não batendo, não reclamando, mas jejuando, orando com armas espirituais, a justiça, a verdade, a espada da palavra de Deus. Essa era é representada pela graça de Jesus. É isso que ele fez. Não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, mas você viu Jesus lutando com espada com alguém? Não, a espada era a palavra que saía da boca dele, que venceu muitas batalhas. Amém? Lutar nas regiões celestiais, como Paulo diz, com armas espirituais. É a nossa luta. Muito crente foge da luta. Aceita Jesus, obedece, mas é só chamar para uma atividade. Não é para mim, não é meu ministério, não sei o que, é aquele crente de banco. Faz tudo certinho, mas não vai para a batalha. Não evangeliza ninguém, não fala nem com o vizinho de Deus. Você percebe que esses passos aqui são vida rotina, são a nossa prática cotidiana como cristãos. Passo 6 é resistir. Passo 6 é representado pela era da tribulação a qual estamos vivendo. Agora não é hora de lutar, agora é hora de resistir. Por que não é hora de lutar? Porque o reino é de Satanás. Deus vai dar o poder para ele ganhar as batalhas. Todo dia eu vejo notícia de Satanás ganhando mais uma batalha, seja na justiça, seja no governo, seja na presidência, seja nos países, nos acordos, seja nos terremotos, seja na morte, seja nos linchamentos. Toda hora eu vejo notícia de crente apanhando, crente sendo expulso, igreja fechando. Por que está acontecendo isso nessa era? Porque essa era da tribulação é reino de Satanás. Agora é nosso tempo de resistir, porque logo seremos arrebatados. Não é para a gente sair lutando, é só se santificar para ser arrebatado. Não é para brigar e discutir com ninguém. Eu falo isso todo dia. Não gaste tempo debatendo com ninguém, seja da igreja, seja do mundo. Deixa cada um crer no que quiser. 2023 é ano de colheita, onde cada um vai colher de acordo com o que plantou. O que a pessoa crê, o que a pessoa acredita, pois ela vai ficar com o que ela quer. Você quer ser arrebatado? Foca nisso que você vai ser colhido por Deus. Amém? Aí o número 7 representa o reino milenar de Jesus, onde eu tenho que honrar a Jesus Cristo. É onde muitos cristãos falham também. Porque depois que eles crescerem muito no ministério, fazerem muitas coisas, eles esquecem de honrar a Deus. Eles batem no peito e falam, olha como eu sou bom. Venham aqui e me adorem. Se não for a minha unção, sua vida já era. Eles deixam o orgulho tomar conta quando eles estão lá no topo. Era número 7, representa a perfeição do reino milenar de Jesus Cristo, onde os anciãos tiram a coroa das suas cabeças e colocam aos pés de Jesus. Fala, eu não chegaria aqui se não fosse pelo Senhor. Se o Senhor não tivesse me salvado, eu não teria dado nenhum passo. Amém?
Esses são os 7 passos para chegar no reino de Deus. Ninguém chega sem cumprir todos eles. Se você está falhando em um, te vira aí na sua oração, no teu jejum, no teu joelho aí, porque esse é o caminho da conversão, tá? Aceitar Jesus é um dia. O processo de conversão demora. Por isso que a gente se santifica todo dia para acelerar esse processo na nossa vida. Todo dia a gente tem que cumprir esses 7 passos aí em várias áreas da nossa vida. Amém? O que a gente vai falar hoje? Hoje a gente fecha a série sobre o reino de Deus. E a gente fecha a série falando sobre as hierarquias dos santos. Por que que santos estarão no céu? Todo mundo sabe. Apocalipse inteiro fala dos santos no céu. Ai, vi um monte de santo. Ai, vi um monte de santo. Ai, o céu desceu um monte de santo. E subiu um monte de santo. Que bom! Mas Deus deixa bem claro que cada santo, cada crente, cada pessoa que sobe os céus recebe seus galardões de acordo com as suas obras. O que são os galardões? São os presentes do céu. Ele não fala que você vai ter mansão, vai ter morada lá, vai ter casa, ruas de ouro. Eu pergunto, você sabe o tamanho da sua casa? Você sabe a localização? Qual que é o endereço da sua casa? Como assim, Rubens, endereço? A gente vai morar numa cidade santa. A Nova Jerusalém. É uma cidade. Jesus, Deus, o Espírito Santo, o trono dele está no centro da cidade, é bem no meio. Como em toda a cidade, quem mora mais perto do centro é quem é mais abastado. E quem mora mais distantes, nas regiões mais afastadas, são os menos abastados. Não é assim? Não é a periferia da cidade? No céu também será assim. Haverá hierarquias. Certa vez os discípulos chegam todos felizes diante de Jesus, porque Jesus mandou eles evangelizarem. E eles voltaram felizes. Jesus abençoou eles, deu unção para eles, derramou o Espírito Santo sobre eles, e eles voltam felizes. Jesus, a gente fez milagre, a gente curou pessoas se converteram, deu tudo certo. Aí Jesus dá uma resposta assim: eu vi Satanás cair do céu, eu vi coisa muito mais incrível do que vocês viram. Porém, não se alegrem quanto a isso. Fiquem felizes pelo fato de vocês terem o nome de vocês no livro da vida. O que Jesus está dizendo? Quer dizer que nada nessa terra se compara à salvação. Porque toda atitude nessa terra vai ficar por aqui no sentido de que esse céu e essa terra vão passar. Então ele já está dando a dica para que a gente entenda que as questões do céu é que são prioridade. Tanto que ele fala, não ajuntem tesouros na terra, ajuntem tesouros no céu. De acordo com o tanto de tesouro que você está ajuntando, será a sua casa lá, será o endereço da sua casa lá. A proximidade sua com Deus será destinada de acordo com as suas obras aqui. No início do meu ministério, a primeira coisa que eu falei para Deus, Senhor, se o Senhor está me chamando, eu tenho um desejo. Eu quero estar perto do Senhor quando eu chegar aí. Eu não quero ser mais um na multidão. Se o Senhor está me chamando para o ministério, o Senhor me direcione, porque eu não quero ser igual esses pastores que eu conheço, que rouba, que mente, que não é bom exemplo na família. Que o Senhor me direcione de uma forma que eu não me importo de não ter nada nessa terra, mas que os meus galardões me deixem perto do Senhor quando eu chegar no céu. Eu não quero estar longe, longe eu já estou agora. Eu estou aqui na terra, o Senhor está no seu trono, aí do outro lado eu não estou nem te vendo. Quando eu estiver no céu, eu quero sentar do teu lado. Eu quero estar o mais próximo possível do meu Senhor. Eu não sei se isso é possível. Eu não sei se eu vou ser digno. Mas se é para entrar no ministério, Senhor, eu quero entrar direito. Eu quero me rasgar, porque todas as coisas que eu fiz na minha vida, eu me esforcei para fazer direito. Se o Senhor me quer no ministério, eu vou fazer para fazer o melhor.
E a recompensa que eu peço para o Senhor, eu quero ser grande no céu. Aqui na terra não me importa, porque aqui eu já vi que é um mundo injusto. Você faz o seu melhor e seu salário é o pior. Eles te avaliam de acordo com a cor da sua pele, com o tamanho do seu cabelo, com o jeito da sua roupa, com o seu peso, com a sua cara, com onde você mora. Aqui eu já vi que não tem chance pra gente. Mas no teu reino eterno, me dá o caminho, porque eu quero estar perto do Senhor. É isso que eu estou falando aqui hoje. A gente está nos últimos tempos. E o que eu quero te passar aqui é que é uma lista de coisas que você pode fazer, indicadas pelo próprio Deus, para que quando você chegue no céu, você, ok, vai fazer festa, como Jesus falou, estou feliz porque eu estou no céu, mas você tem essa ambição de estar próximo de Deus. Eu quero estar no céu, mas se eu tenho ainda um mês nessa terra, eu vou lutar o máximo que eu posso para estar o mais próximo de Deus que eu puder. Porque o Apocalipse diz que dentro da sala do trono de Deus, dentro da sala do trono de Deus, onde Jesus, o Cristo, assenta, tem 24 cadeiras, 12 de um lado, 12 do outro. De um lado ficam os 12 representantes das 12 tribos de Israel, e do outro lado ficam os 12 apóstolos que seguiram com a missão de Jesus. Esses caras conseguiram sentar em cima do altar do próprio Jesus Cristo. Eles têm uma cadeira cativa lá. Você tem noção que é isso? Tenta se comparar, você ser uma pessoa tão importante aqui no Brasil, que todo presidente fala, eu só consigo presidir se o fulano de tal tiver uma cadeira cativa dentro da minha sala presidencial, porque ele é meu conselheiro. Ele já aconselhou 2 reis, 3 presidentes, eu quero ele do meu lado. Imagina você nessa terra tendo essa honra. Agora você imagina você ter essa honra lá no céu. Esse aqui, imagina Deus falando, essa pessoa aqui, essa Renata, essa Neiciane, essa Valéria, essa Andréia, esse Lucas, essa Cíntia, esse Pedro, eu quero eles sentados do meu lado, do lado do meu trono, em cima do meu altar. Porque eles são meus amigos. Eles lutaram comigo essa batalha. Eles não se contentaram em ser soldados rasos. Eles foram com tudo para cima do inimigo. Eles tomaram para si as minhas dores. Eles fizeram da minha luta a luta deles. O lugar deles é do meu lado pela eternidade. Crente, meu irmão, ele alcança a salvação. Mas quem busca algo mais além do que a salvação, esses são os mais íntimos de Deus. Tá? Esse é Elias, esse é Moisés, tá? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Eu vou passar um panoramazinho de forma resumida, porque tem muita coisa. Vou passar por cima, mas vou dar algumas referências e você, se você quiser estudar mais, aí você estuda na sua casa. Amém? Mas eu quero que você tenha esse sonho, você tenha esse vislumbre que eu posso estar no céu, mas eu posso além de estar no céu. Eu posso construir algo grandioso lá. Amém? Inclusive, na batalha da. Lembra quando a gente estava falando do reino milenar? Quando Jesus Cristo desce com todos os santos, armados com armaduras celestiais? A hierarquia está ali também. Não é um montoado de gente aglomerada. Cada um tem o seu lugar dentro do exército. Tem uns que vão lutar ao lado do Senhor Jesus Cristo. Tem outros que vão estar à frente de batalhas, tem outros que vão estar lá no fundo. Almeja estar do lado de Jesus. Rubens, mas tem pouco tempo. Busque como se fosse para amanhã, porque Deus avalia pelo coração. Eu vou dar alguns exemplos no final e você vai entender que em pouco tempo é possível um milagre acontecer na sua vida, só depende da sua busca.
Porque Deus te quer o mais perto possível. Ele já te quer, mas precisa você querer também. Amém? Bora para Efésios 4. Antes de Efésios 4, vamos começar do começo. Existe algo chamado as manifestações do Espírito Santo, tá? As manifestações do Espírito Santo, elas acontecem independente se você é crente ou não. Porque sem o Espírito Santo, nem respirar você respiraria. Por isso que Deus, quando cria Adão, ele sopra dentro dele, nas narinas dele, o fôlego de vida. Então todo mundo já nasce com porção do Espírito Santo. É esse Espírito Santo que não só dá vida, mas dá talentos aos homens. Então a pessoa, ela sendo crente ou não, ela uma ou outra vai saber desenhar. A pessoa sendo crente ou não, uma ou outra vai saber cantar, vai ter habilidade para esportes, vai ter algum talento. Tá? Talentos e manifestações do Espírito, a gente consegue notar em algumas pessoas. Mas olha que interessante, em Romanos 12, tem algumas manifestações que muita gente não sabe que é manifestação do Espírito. Por exemplo, a pessoa que não se vinga. Aquela pessoa que, não, deixa pra lá, não, tudo bem. Não, como você deixa a pessoa fazer isso com você, você não vai falar nada, não, tá tudo bem. Deixa pra lá. A pessoa que evita encrenca, ela não tem esse apreço a se vingar. Romanos 12 fala que isso é uma manifestação do Espírito Santo. Lá também fala que se você for uma pessoa hospitaleira, você gostar de receber visita, trata bem, fazer questão de ela se sentir em casa, você fazer uma comida especial, você perguntar o que você gosta. Agora de pudim, pois eu vou preparar um pudim para quando você vier em casa, para você sentir à vontade. Fala que isso é uma manifestação do Espírito Santo. Abençoar os que perseguem, comunicar as necessidades, ou seja, se você não tem orgulho, você vai chegar para o seu irmão, tá precisando disso aqui. Tem gente que não consegue falar o que precisa por causa do orgulho. Até comunicar as necessidades é uma manifestação do Espírito. Perseverar em oração, vencer o mal com o bem, presidir com cuidado, honestidade, não pagar o mal com o mal, buscar unidade, vamos tentar apaziguar a situação, vamos tentar entrar num acordo. Pessoas assim, mesmo que elas não vão na igreja, é porque o Espírito Santo já está se manifestando nelas. Amém? Então tem algumas manifestações do Espírito que são inerentes ao fato de você ser crente, batizado ou não. Por isso que você vê pessoas que você fala, rapaz, só falta ser crente essa pessoa. Porque ela é toda certinha, tem as contas em dia, não fala mal, não fala palavrão, não bebe, não fuma. Você é crente? Não, só gosto de manter minha vida certinha. Só que a Bíblia diz que esses certinhos não têm o céu garantido. Porque eles não fizeram nada para merecer esse espírito. Eles já nasceram com esse espírito. Eles já nasceram com o fôlego de vida. É por isso que a gente tem que o primeiro passo para o reino de Deus é aceitar Jesus e se batizar. Inclusive o irmão estava contando o testemunho, falando que quando ele foi para o inferno, uma das coisas que ele mais estranhou lá, que mais chamou a atenção dele, não foi ver os maldosos, os bandidos lá, as pessoas ruins, foi ver aquelas pessoas certinhas, que nunca fizeram mal para ninguém. E ele contando que foi Jesus que o levou lá, e ele falou, Jesus, o que essas pessoas estão fazendo aqui? Ele falou, é simples, eles não acreditaram em mim. Foi só isso. Quem não crê em Jesus, não mora com Jesus. É simples assim. Como é que eu vou na sua casa se eu não acredito em você? Se eu não acredito nem que você existe? Não tem lógica. Você pode ter feito tudo certinho, evitado o mal, sem crer em Jesus, não tem céu para você. Amém? Aí quando você se batiza, a Bíblia diz que você se torna um bebê espiritual. Isso eu quero ler. 1 Coríntios 3, versículo 2. Leite vos dei de beber. De novo, leite, leite, aquele da mamãe. Leite vos dei de beber. Não vos dei alimento sólido, porque ainda não podeis suportá-lo.
nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Esses aí são crentes novos convertidos. Tá? Quero ler outro, para deixar bem frisado isso aqui. Hebreus 5, versículo 13. Hebreus 5, 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Amém? Esse é o novo convertido. Essa é a pessoa que acabou de se batizar. Nossa, Rubens, mas se ela acabou de se batizar, é nova criatura. Exatamente. O bebê, nova criatura, sai como da barriga da mãe? É um bebê, não sabe de nada, precisa de leitinho. Não aguenta a responsabilidade, não tem nenhuma coisa que ele possa fazer, ele só pode receber. Ele vai aprender a viver. Amém? Então a pessoa acabou de se batizar, é um bebê espiritual. Ele não causa nenhum perigo para o reino das trevas. É uma criança espiritual, não sabe manejar a Bíblia, ainda tem costumes carnais enraizados, ainda nem se libertou dos pecados ainda. Está começando agora, é um bebê, nem posso te dar comida sólida, Paulo fala. Até queria, mas você nem aguenta. Comida sólida para bebê faz até mal. Amém? Porém, a pessoa acabou de se batizar, ela chega no reino do céu. Não é doido? Se vier um arrebatamento e a pessoa tiver acabado de se batizar, ela sobe. Ou seja, tem santos no céu que vão ser bebês espirituais. Rapaz, acabei de me batizar, glória a Deus, eu vim na última hora. Amém? Mas ainda não tem galardão. Por que não tem galardão? Porque não fez nada ainda. Acabou de nascer. Entendeu? Então vai ter um lugar, vai ter morada, mas vai ser muito simples. Vai ser o básico, o kit básico do céu, que já é maravilhoso. Mas, obviamente, essa pessoa não vai ter o que um Josué tem, por exemplo. Entendeu? Porque Deus é justo. E ele avalia a gente, os galardões, de acordo com as obras. Então, o bebê espiritual não vai ter o mesmo nível que uma Esther. Não vai ter o mesmo nível que uma Débora, que incentivou o exército de Israel a vencer uma batalha. Liderou os caras, foi pela fé dela, porque os caras mesmo estavam com medo. Débora, profetisa e juíza de Israel. Rapaz, olha essa mulher. Você vai chegar lá, novo convertido, você acha que sua mansão vai ser maior que a dela? Só que não. Amém? Amém, Rubens. Como que eu cresço? Já entendi. Eu tenho que crescer para as coisas lá no céu, a minha propriedade no céu, meus galardões, minha hierarquia no céu crescer. Como que eu faço? Efésios 4. Paulo dá uma listinha básica. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Primeira coisa, isso é após o batismo. Isso ele está falando para crente. Tá? O começo de Efésios é para não crente. Quando ele chega em Efésios 4, ele já está falando para crente da igreja, que já foi batizado. Aí ele dá a dica. Rogo para que vocês andem de acordo com a vocação com a qual vocês foram chamados. Qual vocação que é essa? Efésios 4, versículo 2, ele responde. Com a humildade, a mansidão, a longanimidade, suportando uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente a perseverar a unidade do Espírito do vínculo da paz. O que ele está falando aí? Essas citações que ele faz, humildade, mansidão, longanimidade, amor, paz, o que é isso aí? Isso aí, se você ler Gálatas 5, 22, você vai ler que ele está falando dos frutos do Espírito. Ou seja, eu me batizei, para eu crescer, a primeira coisa que eu tenho que fazer é andar dignamente conforme a vocação pela qual eu fui chamado. E o primeiro exemplo que eu posso dar, digno,
que exemplifique que eu realmente nasci de novo é que os frutos do Espírito apareçam em mim. Paz, amor, longanimidade, mansidão, generosidade, domínio próprio, benignidade, bondade. Amém? Gálatas 5:22, ele fala, esse é o mínimo. Você se batizou, isso aí tem que aparecer em você. Ah, Rubens, esse negócio de paciência, não, eu sou sangue quente. Não, mexeu comigo, toma lá da cá, e eu sou assim, é meu jeito. É o que as pessoas falam, né? O meu jeito, é minha personalidade. Não, não é, meu irmão. Deus não deu personalidade pecaminosa para ninguém. Se você nasceu de novo, você abre mão, sai da tua terra. Lembra de ontem? Sai da tua terra. Tá fazendo, o ambiente está te fazendo ser assim, sua mãe te ensinou a ser assim, tua avó te ensinou a ser assim. É tudo, minha família é assim. Pois então sai da tua terra que estão te influenciando mal. Que você tem que manifestar o fruto do Espírito, o qual você foi batizado. É uma busca sua. Não é um milagre sobrenatural que a paciência vai aparecer no teu colo. Tem gente que ajoelha e fica pedindo paciência. Não, paciência sou eu me dominando. A pessoa está xingando no meu ouvido, meu patrão falando um monte de injustiça e eu respirando fundo e falando, Senhor, por favor, me segura aqui, me dá paz, vou contar até 10, vou respirar fundo, mas eu não vou me manifestar mal, porque agora eu sou um filho do Senhor. É você se segurando. O que Paulo diz? Eu esmurro a minha carne, para que após pregar para todo mundo, eu mesmo não seja pego em pecado. Eu dou murro na minha carne. O que é murro na carne? Isso é literal, meu irmão. Quando ele percebe que ele está ficando bravo, quando ele percebe que ele vai estressar, quando ele percebe que ele vai sair do prumo, ele mesmo se agride. Fala, não, se lembra quem você é, rapaz. Ei, bate palma, sabe assim, acorda para a vida. Toma uma atitude que vá contra o seu desejo carnal. Gálatas 5:22, ele não fala só do fruto do Espírito. Antes, ele fala do fruto da carne. Ele está falando da luta da carne contra o Espírito. E ali ele está falando para crente também. Ele está falando para uma igreja. A igreja de Gálatas, dentro dela, estavam manifestando os frutos da carne. É por isso que ele dá aquela aula ali. Ele fala, vocês estão sendo uma vergonha, que era lugar de fruto do Espírito. Vocês têm que lutar aqui contra a carne de vocês com os frutos do Espírito. Vocês que têm que batalhar, porque Deus já abriu a igreja. Agora cuidem dela. Então não fique esperando um milagre sobrenatural para você ser paciente, para você conseguir se dominar. É você, meu irmão. Faz o teu esforço. Por isso que Paulo, ele cobra as pessoas. Ele fala, rogo para que vocês andem de modo de acordo com a vocação pela qual vocês foram chamados. Porque o Espírito já está dentro de vocês. Pare de terceirizar a culpa. Pega o Gálatas 5:22, põe na lista, põe na parede do quarto, porque se você não faz isso, que é o mínimo do cristão, rapaz, você não chega no outro passo. Lembra que eu falo sempre, Deus é organizado, o reino dos céus tem uma sequência, é justo. Esse é o primeiro passo, é o batismo, aí você manifesta os frutos do Espírito. Você manifestou os frutos do Espírito, você já vai passando de nível, tá? Aí você vai ficando um cristão melhor, porque o fruto do Espírito, ele é visível. Se você é uma pessoa paciente, longânima, amorosa, as pessoas notam. As pessoas percebem, elas, rapaz, que pessoa certinha, realmente ela mudou. As pessoas vão começar a te chamar, ei, você não quer fazer um estudo bíblico? Você está dando um exemplo, um crente exemplar. Percebe como já muda? Você manifestando os frutos do Espírito, sendo uma pessoa pacífica, etc., as pessoas notam o fruto da árvore, todo mundo vê. Enquanto a árvore não dá fruto, ninguém sabe do que é árvore. Mas quando ela frutifica, todo mundo vem ao redor para colher o fruto dela. Ela começa a ficar conhecida. A árvore é agradável, tem fruto bom. Amém? Você começa a crescer na hierarquia espiritual, manifestando os frutos do Espírito. Aí Paulo segue. Efésios 4. Aí ele chega no 7, eu vou ir resumindo. Ele fala, e a graça foi concedida a cada um de acordo, a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Ok, ele começa falando dos frutos, agora já está falando dos dons. Ou seja, eu não chego nos dons espirituais sem antes manifestar os frutos.
Porque Deus vai me dar o dom, que significa presente, se eu for usar bem os dons. Amém? Porque esses presentes, os dons espirituais, têm propósitos. Quais são os dons? Estão lá em 1 Coríntios 12. Dom de sabedoria, dom de conhecimento, dom de ciência, dom da fé, dom da cura, dom de manifestação de maravilhas, dom de profecia, dom de línguas, dom de interpretação de línguas. Quem é que faz essas coisas? Mundano faz isso? Não. Você acha mundano amoroso. Você acha mundano paciente, mas você não acha mundano falando em línguas. Você não acha mundano profetizando. Percebe que os dons já são um outro nível? Dom é para quem subiu na hierarquia dos santos. Você se batizou? Parabéns, faz o básico. Frutos do Espírito. Quando você cumprir, buscar, tiver um exemplo, Deus, opa, olha aí um servo bom e fiel. Vamos elevar o nível dele. Começar a dar uns presentes para ele. Porque ele está usando bem o que eu estou dando para ele. Ele está me buscando, ele está tentando se santificar. Aí começa a receber os dons. E os dons, meu irmão, para quem não sabe, eles têm níveis também. O fato de você receber um dom de línguas, por exemplo, o dom de línguas é uma linguagem espiritual. Assim como uma criança começa a falar com umas letras, daí ela junta uma palavra, depois ela junta duas, daí ela aprende umas 5 palavras, ela vai aprendendo aos poucos, assim é o dom de línguas. É por isso que muitas vezes você vai ouvir uma pessoa falando em línguas e parece que ela está falando 2, 3 vogais só. Fica uma repetição eterna, porque ela ainda está aprendendo, ainda está desenvolvendo. Ela recebeu os dons, mas precisa desenvolver. Aí tem pessoas mais experientes que falam em línguas todo dia, que no seu jejum, na sua oração, na sua devocional, elas buscam muito esse dom, elas ficam com um vocabulário muito vasto, vocabulário completo da língua espiritual. Lembra que Paulo fala? Dentre vocês, eu sou o que mais falo em línguas. Mas eu não falo aqui na frente da igreja, porque não vai abençoar eu ficar falando uma língua que eles não entendem. Só vale a pena se tiver alguém para interpretar. Porque o dom de línguas abençoa a si próprio. Ele edifica a pessoa que está falando. É por isso que aqui no grupo eu compartilho as orações em línguas. Daí vocês veem que a gente está falando em línguas, mas a tradução é Deus falando com a gente. É Deus edificando a pessoa que está falando. Aí, como a gente tem quem interprete, a gente consegue compartilhar e abençoar toda a igreja. É isso que Paulo estava explicando. Se não tiver ninguém para compartilhar, vai abençoar só a pessoa que falou em línguas, porque Deus falou direto com ela. Mas ela interpretando, rapaz, a gente pode compartilhar, abençoar a igreja inteira. Então, cada dom, mansidão não, mansidão é fruto, sabedoria, conhecimento, dom de maravilhas, dom de profecia, interpretação, tudo isso você começa pequeno, mas você pode ir crescendo. Quanto mais você usar os dons que Deus te deu, mais eles vão crescendo e se manifestando em intensidade na sua vida. Por isso que quando você recebe um dom, tem muitos irmãos que me ligam, entram em contato e falam, eu tive um sonho, eu não sei se é de Deus. Daí a gente ajuda a interpretar, conversa e falo, peça mais, continue orando, continue falando, continue testemunhando, porque quanto mais você manifesta, você fala, você compartilha, você busca entender, Deus vai te dar mais. Agora, se você recebe algo de Deus, fala, acho que é coisa da minha imaginação, foi coisa da minha cabeça, foi só naquele culto lá, 5 anos atrás, e você não foi atrás, você acaba até perdendo o que você recebeu. Lembra da parábola dos talentos? Servo infiel, até o pouco que eu te dei eu vou recolher, porque você não usou, você enterrou o seu talento. Tá bom? Então, continua crescendo. Aí você usou bem os dons, tá usando, tá trabalhando, tá indo para obra, tá falando com o vizinho, tá falando com os parentes, tal. O que chega lá no Efésios 4? Paulo chega nos ministérios espirituais. Ó, a sua hierarquia crescendo mais ainda. Me batizei, demonstrei os frutos, recebi os dons, agora eu vou receber os ministérios. Quais ministérios que são? Eu começo querendo aprender, eu preciso encontrar um mestre que me ensine.
Na sua igreja, em algum lugar, tem uma pessoa que te inspira, você fala, rapaz, essa pessoa é de Deus. Você chega lá e fala, eu quero ser seu discípulo. Eu quero crescer no ministério. Do discípulo, você vira mestre. Isso está em Efésios 4:11. De mestre, você vira pastor. O que é o mestre? O mestre é o que ensina. Ele ensina os seus discípulos. Ele ensina a igreja, ele dá aula na escola dominical, ele conhece teologia. Ele conhece a Bíblia. Tem algumas experiências com Deus, ele consegue ensinar. Mas para aí, ele te ensina. Se você obedece ou não, é problema seu. Ele é um professor, o mestre. Tá? Um mestre experiente, que tem muitos alunos, Deus levanta ele para pastor. O que o pastor faz? Além de ensinar, o pastor cuida. Pastor cuida de ovelha. O pastor é mestre e o pastor cuida de ovelha. Porque é uma crescente. Tá? Você não deixa de ser mestre para ser pastor. Você é mestre, aí você se torna pastor também. Por isso que o pastor ensina e cuida. E o pastor também tem dons, e o pastor também tem que manifestar os frutos. Você não deixa uma coisa para trás. Você vai acumulando seus galardões. Tá entendendo como que vai crescendo o galardão, o dinheiro no céu, a sua riqueza espiritual? Você não larga uma coisa para fazer outra. Aquele fruto do Espírito que eu ganhei lá atrás, logo depois do meu batismo, ele se mantém comigo em toda a minha carreira ministerial. Se eu fui paciente, eu quero ser paciente eternamente. Cada vez mais. Não, agora que eu sou pastor, eu posso mandar, não vou mais deixar ninguém mais falar assim comigo e tal. E às vezes ele abre mão da paciência, abre mão do domínio próprio. Não, porque agora eu tenho autoridade, eu posso falar do jeito que eu quero. Não abra mão daquilo que você já conquistou em Deus. É uma crescente. Se você deixa de lado uma coisa, você perde a outra. Porque tá tudo conectado. Você só ganhou uma coisa porque você tinha vencido na outra. Se você vira um pastor e abre mão dos frutos, que são a base, você perde o seu ministério, porque ninguém aguenta pastor impaciente. Ninguém aguenta pastor sem amor. Ninguém aguenta pastor que não é pacífico. Para manter seu ministério pastoral, ministerial, os frutos são a base. Entende? Efésios 4, eu sempre falo para todo mundo. É a carreira da igreja aí. Tá? Aí depois de pastor, eu estou cuidando, porque eu era mestre, então eu já tinha uns alunos. Eu começo sendo pastor desses meus alunos. Vou cuidar, e aí? O que aconteceu? Por que você não veio? Tal, você vai atrás, ovelha perdida, só tá faltando aula faz um mês, o que está acontecendo? Você começa a fazer parte da vida das pessoas. O pastor cuida, como se fosse um parente. De pastor, ele vai para evangelista. O que é o evangelista? É aquele que tem os frutos, aquele que tem os dons, é aquele que já foi discípulo, aquele que já se tornou mestre, ele sabe ensinar e ele também sabe cuidar. Esse cara, ele está pronto para sair do ambiente onde ele nasceu, sair da igreja onde ele foi formado e ir para lugares onde não tem igreja e formar do zero. Esse é o evangelista, aquele cara que é capacitado em toda boa obra para chegar numa tribo de índio, numa cidade estranha, de outro idioma e criar ali uma igreja com a sociedade local. Porque ele tem a experiência, ele passou por esse processo, ele aprendeu e agora ele sabe ensinar e sabe cuidar. Ele conhece todo o protocolo. É o cara que começa a criar denominação, começa a criar congregação, começa a pregar nas casas. Esse é o evangelista. Perceba que Paulo ele apresenta em ordem cronológica. Ele começa do maior para o menor. Aqui, como eu estou explicando, eu estou indo do menor para o maior. Aí depois de evangelista, ele vira um profeta. O que é o profeta? É aquele que recebe palavras específicas da boca de Deus para situações específicas. E isso é rotina na vida dele. Então o pastor chega no culto e ele fala o que serve para todo mundo. É por isso que ele prega para várias pessoas ao mesmo tempo ali no culto de domingo, porque é uma palavra que serve para todos, como eu estou falando aqui para muita gente. Mas quando acaba o culto, o profeta consegue ligar para você e falar, ó, enquanto eu estava pregando, Deus deu uma palavra específica para você, ele me falou isso, 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 isso. Aí mais tarde, de madrugada, vai ligar uma irmã desesperada. Ô, profeta, eu acabei de ter um sonho aqui, o que significa? Ele fala, significa isso, 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 isso.
O profeta é aquele que tem a revelação de Deus. Isso é uma constante na vida dele. E quanto mais ele busca, mais Deus vai falar com ele. Esse cara está perto do Senhor. A boca de Deus está perto do ouvido dele. Ele ouve da própria boca de Deus o que Deus está falando. Ele lê um versículo e Deus interpreta para ele: ó, esse versículo estão interpretando errado. O que eu mandei meu servo escrever é isso e quer dizer isso, isso, isso e isso. É por isso que a gente tem várias interpretações erradas do Apocalipse, porque muitas pessoas que tentaram interpretar não eram profetas do Senhor. É Deus que escreve, é Ele que interpreta, é Ele que fala, é Ele que ensina. E para isso Ele levanta os seus ministros para fazerem isso. Deus não faz nada no mundo sem antes anunciar aos seus profetas. Lembra na época dos profetas? Época de Elias? Depois da era dos juízes de Israel, vem a era dos profetas. Eu pergunto, por que não era a era dos reis? Davi não foi um grande rei? Salomão não fez o templo? Por que não chama a era dos reis? Porque Deus falava aos profetas e os profetas anunciavam ao rei: ó, Deus mandou você fazer isso, porque o povo é de Deus, o povo não é seu. Para Deus, quem vale mais é o profeta do que o rei. Inclusive, Israel não era nem para ter rei, o povo que pediu: não, a gente quer ser igual às nações estranhas. E Samuel fica doido, o profeta Samuel, que também era juiz, ele fica doido, ele fala: não, meu povo, vocês já têm rei, Deus é o rei de vocês. Aí Deus é rei, aí nós temos os juízes, os profetas, os sacerdotes, tá bom do jeito que tá. Não, todas as nações têm rei, a gente quer imitar. Aí Deus fala no ouvido de Samuel: Samuel, deixa, dá o que eles querem, porque não é a você que eles estão rejeitando, é a mim. Pode ungir Saul. Se eles querem um rei humano, que é bonito, que é altão, vou dar o rei que eles querem. Unge Saul, Saul só faz besteira. Aí Samuel agora vai lá e unge Davi, porque eu vou tirar o espírito de Saul e vou dar para Davi, porque ele tem um coração segundo o meu coração. Ele vai fazer tudo o que eu mandar. Com quem Deus está falando? É com os reis? É com os profetas. Amém? Depois de evangelista vem o profeta. Depois do profeta vem o apóstolo. A unção do apóstolo é ainda maior, porque ainda ele faz milagres, faz as maravilhas que Jesus fazia, porque é isso que Jesus fez. Ele discipulou uns e fala: agora vocês são apóstolos. O que significa a palavra apóstolo? Aquele que vem após Jesus. Amém? Então esse é o cargo ministerial mais alto, é aquele que acabou a carreira. É por isso que Paulo fala no final de Timóteo: completei a carreira, guardei a fé. Que carreira é essa? É a carreira ministerial. Paulo era um perseguidor de Jesus. Aí ele se converteu. Amém? Aí ele começou a virar discípulo. Quando Deus encontra com ele, que ele fala: vai até Ananias, ele vai curar seus olhos, ele vai te ensinar as coisas. E Paulo fica lá aprendendo com os discípulos de Jesus, com os mestres. Com gente que fazia até milagre, curou a cegueira dele. Ele vira um discípulo. De discípulo, ele começa a ensinar. Já vira um mestre. Aí os crentes que viviam em perseguição, viviam fugindo, foragidos, o pessoal acha que era brincadeira. Não, os caras viviam fugindo dos romanos, do governo, dos fariseus, eles pregavam escondido. Um dia eles estão fugindo de uma cidade para outra e eles vê Paulo no meio do povo. O pessoal: rapaz, o que Paulo está fazendo aqui? Paulo é um perseguidor. Aí Barnabé, que está acompanhando Paulo, fala: não, eu tenho sido testemunha dele. Ele foi discípulo do fulano, do ciclano, e já está até ensinando. Eu tenho acompanhado ele pregando. Ele tem sido um mestre da palavra de Deus. Eu sou testemunha. Podem confiar, ele está conosco. Passa um tempo, Paulo vira pastor da igreja de Antioquia. Passa um tempo, o povo começa a ter necessidade e manda um Paulo como evangelista. Olha a carreira dele crescendo aí. Já virou evangelista, começou a abrir igreja em tudo quanto é lugar que ele passava. Passou um tempo, ele virou profeta. Numa reunião na igreja, o Espírito Santo toma ele e Barnabé e fala: a partir de agora vocês têm uma nova unção, eles se tornam apóstolos.
Aí ele fala, corram para a carreira cristã, mirando no quê? No prêmio, como se vocês fossem atletas. Atleta não corre olhando para o chão. Ele corre pensando, meditando no prêmio que ele vai ganhar, na autoridade que ele vai ter, no troféu. Por isso que quando ele está para morrer, ele fala, eu terminei a carreira, guardei a fé, só falta eu receber o prêmio. Que prêmio é esse? É a coroa da justiça, ele fala. Perceba, não é a coroa da vida que ele fala, porque a coroa da vida você recebe no batismo. Seu nome fica inscrito no livro da vida. Mas a coroa da justiça é de acordo com as suas obras. Na sua coroa da justiça vão ter pedras preciosas de acordo com tudo que você fez nessa terra. Porque representam a sua autoridade, a sua coroa. Por isso que a coroa do rei é maior que a coroa do príncipe. Cada um tem a sua coroa, tanto a coroa da vida, quanto a coroa da justiça, que representa os seus atos de bondade, as suas obras nessa terra. Ele fala, rapaz, estou preso, só estou aguardando minha coroa. Terminei a carreira, guardei a fé. É como nós aqui, estamos aguardando o arrebatamento. Não tem mais muito o que fazer, tem pouco tempo. Amém? Então aqui em Efésios 4 ele dá uma sequência básica. Frutos, dons, ministérios. Amém? Você já está grande aqui. Só que eu vou desvendar alguns segredos, porque existem níveis de unção. Vamos ler Hebreus 1:7. Hebreus 1, versículo 7. Ainda quanto aos anjos, ele diz, aquele que a seus anjos faz ventos e aos seus ministros labaredas de fogo. O que quer dizer isso? Aquele que faz dos seus ministros labaredas de fogo. A gente acabou de falar que depois do batismo, do fruto, do dom, as pessoas viram ministros e têm cargos ministeriais diferentes. É uma hierarquia, certo? Ele está falando lá em Hebreus 1:7 que para cada ministro ele dá uma labareda de fogo diferente. Isso aí são os níveis de unção, tá? E no mundo espiritual existem 7 níveis de unção, tá? É por isso que às vezes você chega numa pessoa na igreja, ou você ouve uma pessoa orando, você fala, eita, essa mulher tem unção, filho. Quando ora, rapaz, dá até medo. Conheci um pastor que ele era muito bacana, ele falava das tiazinhas do coque. O que é as tiazinhas do coque? Ele falava assim, tem muito pastor que se acha, porque tem igreja grande, porque é famoso, porque tem um carrão, a igreja tem milhares de pessoas, o ministério está crescendo, mas eu respeito mais são as tiazinhas do coque, que ninguém sabe o nome, que ninguém vê, mas os joelhos delas são pretos, porque elas passam dia, tarde e noite orando. É dessas que eu tenho medo. São essas que eu respeito. Tiazinha do coque, aquelas que vão de saia para a igreja, simples, normalmente não tem dinheiro, mas vivem com a Bíblia embaixo do braço, dando glória a Deus em todas as frases que elas falam. Elas falam 3 palavras e falam glória ao Senhor. As mulheres vivem em oração. Inclusive, eu faço parte de um grupo de oração com mais de 3.000 membros. Mais da metade é as veinhas do coque. Porque elas têm unção. Às vezes lá na igreja, isso é outro segredo que eu quero esclarecer aqui. Às vezes lá na igreja, lá na denominação delas, lá elas não têm cargo nenhum. Porque os homens acostumaram a eles determinarem quem quer ser pastor, quem que eles querem escolher como ministro, quem que eles querem que dê aula. Mas em Efésios 4, Paulo deixa bem claro que aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para mestres. É Jesus quem ordena. Quem é o quê? Então tem muito pastor que foi ordenado por Cristo e está manifestando o seu ministério
mas ainda não foi ordenado pela igreja. Tem muito irmã do coque que está em casa orando, intercedendo e fazendo mover céus e terras com a oração dela, que é uma profeta do Senhor, mas na igreja dela ninguém respeita ela. Deus, ele não vai olhar para o cargo denominacional. Ele vai olhar para a ordenança que ele deu e se você está cumprindo. No céu, quem manda é Deus. Quem ordena é Jesus. Quem capacita é o Espírito Santo. A gente obedece e vai ser reconhecido por Deus de acordo com a nossa obediência a Ele. Então não se importe, meu irmão. Não esquente a cabeça se na sua igreja, se na sua denominação ninguém te reconhece, se ninguém te dá o valor, se você faz e ninguém olha, ninguém agradece, ninguém fala obrigado, ninguém ajuda com uma oferta. Não se importe com isso, porque teu salário está guardado lá no céu. Busque crescer na presença de Deus, busque níveis de unção maiores, porque a cada ministério que você vai, Deus aumenta a tua unção, porque cada ministério vai se tornar mais difícil. Cada ministério vai te exigir mais. Aí Deus vai te capacitar mais, porque quando você recebe um ministério maior, você fala, agora você vai ter um cargo maior, então eu vou te dar uma capacitação maior. Automaticamente, o inimigo vai começar a te incomodar cada vez mais. Porque quanto mais unção você tem, mais você brilha na presença do inimigo no mundo espiritual. Só para te dar uma dica, primeiro nível de unção é uma luz branca. Sai faísca de você no mundo espiritual. Segundo nível já é um fogo azul. O terceiro nível já é um fogo branco, mas é muito grande. Até os seus cabelos ficam brancos no mundo espiritual. E o demônio te vê no mundo espiritual. O quarto nível, os seus dons são potencializados. Assim como os de Paulo. Até a roupa dele fazia milagre. As pessoas eram curadas quando tocavam na roupa dele. Nível 5, você tem o poder da palavra. O que você fala acontece. Normalmente os profetas têm esse dom, têm esse nível de unção. Um exemplo é Elias. Falava, não vai chover, parou de chover por 3 anos. Aí Deus falou, Elias, pode falar que vai chover agora. Aí Elias foi e falou, ó, vai voltar a chover. Voltou a chover no mesmo dia. Aí o pessoal foi perseguir Elias. Ele falou, rapaz, se eu sou um profeta mesmo, que caia fogo do céu e consuma todos vocês. E caiu fogo do céu e consumiu todo mundo. Quinto nível de unção, poder da palavra. Por isso que profeta acerta. Porque Deus é fiel à palavra do profeta, porque o profeta fala o que Deus manda. Os textos são sinais e maravilhas. Os mesmos que Moisés tinha quando foi lá para o Egito. Só que não são sinais e maravilhas naturais. Eles quebram a lógica da natureza. Porque fazer chover ainda é natural. O profeta falou chove, choveu. Falou pare de chover, parou de chover. Mas tanto a chuva quanto a não chuva é natural. Agora, não é natural um mar virar sangue. Não é natural um monte de bicho aparecer de repente. Vai lendo lá as 10 pragas do Egito, você vai ver que todas elas não são naturais. O sexto nível de unção que Moisés alcançou, ele está mexendo com a lógica da natureza. Aí o sétimo nível, até onde eu sei, só Jesus alcançou. Porque ele fazia de tudo. Inclusive ressuscitava mortos. Isso os próprios apóstolos, os discípulos falavam. Até Jesus, ninguém nunca teve dado um testemunho de que viu um morto ressuscitar. Só a partir de Jesus. E ressuscitou não só um, ressuscitou um monte e ressuscitou ele próprio. Ele mesmo subiu depois do mundo dos mortos. Então perceba que tudo a níveis, a cada ministério, a cada ação que você faz, você cresce na unção. Quando você cresce na unção, sua luz, seu fogo brilha mais, seu poder fica mais, você começa a incomodar o mundo das trevas, porque você está trabalhando, você está usando. Diferente do batizado, que é um bebê que não oferece perigo às trevas. Aí o que Deus faz? As trevas estão te perseguindo,
estão enchendo você, tá ficando cada vez mais difícil, ele começa a te dar as armaduras espirituais. Detalhe, são 7 armaduras também. Aí a gente já está em Efésios 6. Outro dia aqui no grupo a gente pregou sobre as armaduras de Deus. A armadura de Deus, né? Que lá em Efésios 6 ele explica como você vai conquistando as peças das armaduras. Com a justiça, com a fé, porque você recebeu muito de Deus. Você tem que trabalhar com a verdade, com justiça, com fé. Você tem que ter uma equidade exemplar. Você tem que ser perfeito, cara. Não tem essa de receber de Deus e abaixar a guarda. Quanto mais você recebe de Deus, mais a cobrança vem. A primeira armadura é a prata e a dourada, a segunda é cinza e branca, a terceira é marfim e azul, a quarta é lilás, a quinta é azul, a sexta é verde, a sétima é branca pura, santidade. No reino espiritual, eles conseguem ver tanto a tua luz quanto a tua armadura. É por isso que quando alguns homens de Deus caminham, os demônios fogem, porque pela luz e pela armadura, eles já sabem se eles podem ou não com essa pessoa, de acordo com o nível de unção dela e pela armadura que se torna visível no mundo espiritual. Você entende? Isso é igual farda de exército. O cara tá andando lá de farda, quem é do exército sabe reconhecer se é o capitão, se é o general, se é o soldado, se é o cabo. E cada um tem uma hierarquia. No céu é igualzinho. Os maiores em Deus, os com as melhores unção, as melhores armaduras estarão mais perto de Deus, terão mais funções no reino eterno de Deus. Eles chefiarão, eles serão responsáveis por lugares especiais. Eles serão aqueles com os quais Deus mais conta. Por que que a gente está pregando sobre isso? Porque a gente tem pouco tempo nessa terra e eu quero te encorajar. Se você já é crente, se você já é salvo, usa o tempo que você tem para galgar na assunção, na sua armadura, no seu crescimento espiritual. Porque se você tem um mês, você pode crescer muito em um mês. Se você tem 2 meses, tem uma semana, use esse tempo para crescer, nem que seja 1%. Vá, vá juntando tesouros no céu. Era para você ter feito isso a sua vida inteira. Talvez, infelizmente, te ensinaram que não, pastor é só para alguns. Não, mestre é só para outro ali, só para outro irmão. Qual que é seu chamado? Ih, não descobri ainda. Então fica no banco esperando. Não, meu irmão, Deus chamou a todos. Você entendendo isso, olha o que dizem às vezes. Não, não tem uma base bíblica de que tem pastora na Bíblia, não? Você entendendo que Efésios 4:11 é uma hierarquia de ministério e a Bíblia fala que Débora era uma profeta, você já entende que ela foi uma discípula, depois ela virou mestre, depois ela virou uma pastora, depois ela virou uma evangelista, até ela chegar a ser profeta. Quando você entende hierarquia espiritual, hierarquia de ministérios espirituais, você já entende que para o cara chegar a ser pastor é porque ele foi mestre antes. Para a Bíblia anunciar alguém como profeta é porque ele já correu toda a carreira ministerial até chegar a ser profeta. Com Deus a gente não pula a escada, a gente não pula degrau. Com Deus não tem o jeitinho brasileiro de a gente pula etapa. Se a Bíblia está anunciando que o fulano era, é porque ele era e na carreira completa. E isso é básico. Em Israel, todas as crianças sabiam disso. Essa carreira ministerial todo mundo sabia. Vai ler a história de Samuel. O que que a Ana falou? Senhor, se o Senhor me der um filho, eu entrego ele para o Senhor, para crescer na carreira do Senhor. Eu não vou educar meu filho, eu vou deixar ele para o Senhor educar. O que que aconteceu? Samuel, com 12 anos de idade, já estava profetizando. Para quem ele profetizou? Para o mestre dele, para o sacerdote, o sumo sacerdote que era Eli. Estava em pecado, estava educando mal os filhos, não estava cuidando da casa dele. Deus levanta Samuel como profeta aos 12 anos de idade. Ele faz a profecia direto pro chefe dele. Olha, Deus mandou falar que você tem que cuidar da tua casa. E olha que interessante, como foi a primeira vez, Samuel nem percebeu que era a voz do Senhor. O Senhor teve que chamar ele 3 vezes. Não estava acostumado. Aí passa esse trecho,
A Bíblia ainda diz: a partir daí, Samuel começava a ensinar, educar ali na sinagoga, ali no templo. As pessoas vinham para ouvir as profecias e os ensinamentos de Samuel ainda adolescente. Tem tempo para você, meu irmão. É uma questão de busca, é uma questão de prioridade. Amém? Só para dar um testemunho. Uma vez eu comecei a discipular uma moça e deu acho que uns 2 anos, Deus falou assim: avisa ela que eu tenho levantado ela como profeta. Eu vou usar a boca dela para falar com o povo. Aí eu fui e falei com ela, mas eu ainda estava impressionado. Dei o recado, né? Falei, ó, tal, não sei o quê, já tinha intimidade, né? A gente já estava andando há uns 2 anos. Então eu já estava acostumado com essa. Porque essa carreira cristã, eu aviso desde as crianças aqui. A gente dá aula para as crianças com toda essa cartilha. Para que elas já cresçam sabendo que elas podem crescer em Deus. Não importa a idade. Então ela já estava familiarizada. Então quando eu falei, ela sabia o que, que era, ela sabia o que estava acontecendo. Ela ficou espantada e começou a usar, e realmente começou a profetizar muito. O dom de visão dela cresceu, começou a falar cada dia mais em línguas. Ela foi usando, porque ela entendeu que quanto mais eu usar, mais eu ganho. Aí eu cheguei para Deus e falei, Senhor, por que com ela foi tão rápido? E no meu caso, eu demorei anos para entender tudo isso, eu não tive um discipulador, então eu fui aprendendo essas coisas muito aos poucos, né? Nas denominações onde eu ia, ninguém ensinava isso. Então Deus foi me discipulando, eu fui demorando até entender tal, e depois que eu entendi, eu passei a ensinar os outros. Eu falei, por que que com essa pessoa foi tão rápido? Em 2 anos ela foi de zero, de só uma pessoa que esquentava o banco na igreja, e virou profeta, cara. É muito grande isso para 2 anos. Ele falou, Rubens, a gente está no fim dos tempos. Eu estou acelerando isso para todo mundo. Eu estou enchendo todo mundo de sonho, de visão, de manifestação, de dom, de unção, para quem está me buscando. O tempo está chegando ao fim, eu estou acelerando todas as coisas, e isso é profecia do Senhor, porque ele disse realmente que abreviaria os tempos do fim. O que é abreviar? Eu estou fazendo tudo acontecer mais rápido. Então, nesses últimos dias de você nessa terra, meu irmão, usa para juntar tesouros no céu em nome de Jesus. Amém? Porque é possível, não interessa o que você é na sua igreja, é você e Deus, Ele que vai te ordenar, Ele que vai te capacitar, o Espírito Santo que vai te dar os dons, vai te levantar, e lá no céu você vai colher esses frutos, esses galardões aí. Amém? Faça disso o seu foco nesses últimos dias. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, o nosso Deus, obrigado, Pai, pela tua manifestação, pelos teus muitos presentes, Pai. Obrigado porque somos um só corpo em Cristo. Obrigado por podermos ouvir a tua voz. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Obrigado porque as tuas misericórdias duram para sempre. Obrigado porque o Senhor não só nos chama, mas o Senhor nos capacita, o Senhor nos presenteia, o Senhor nos dá oportunidades que não somos dignos de forma nenhuma, Senhor. A salvação já nos bastaria, o Senhor ainda nos dá a oportunidade de ainda crescermos na tua carreira, de ajuntarmos tesouros, de estarmos cada dia mais perto do Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom. Abençoe em nome de Jesus cada pessoa aqui reunida, Pai. Que essa igreja online, igreja do Senhor, que o Senhor reuniu, que o Senhor uniu, que o Senhor juntou, cresça cada dia mais nos teus ministérios, na tua unção, nos teus frutos, em nome de Jesus, papai. Dá essa sede, dá essa fome, em nome de Jesus, aos nossos irmãos, para que esses últimos dias sejam os melhores da vida deles, os mais bem aproveitados no teu reino espiritual. Se não estamos mais buscando coisas desse mundo, que busquemos as coisas espirituais. Que o nosso cofre no céu esteja cheio em nome de Jesus quando chegarmos aí. Que gastemos cada minuto da nossa vida buscando ao Senhor em santidade, em perfeição, em unidade, ajuntando tesouros no céu como o Senhor recomenda.
em nome de Jesus, porque nossa casa é eterna, nosso lugar não é aqui. Seja conosco, esteja sobre nós, esteja dentro de nós todos os dias da nossa vida. Te pedimos e já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Glória ao nome do Senhor.